Oiê, vamos começar a aula bônus? Primeiro eu vou vir com espuminha antisséptica para poder fazer toda a higienização dessa pele. Depois eu vou vir com mais ou menos uns 10 centímetros de linha, eu vou sujar com lápis dermatográfico para a gente começar a fazer o mapeamento facial. Primeiro eu vou fazer a medição da altura das duas, depois da espessura, depois eu venho para o ponto final, ponto alto, ponto inicial, seguindo no meio da abinha do nariz. Faço do outro lado a mesma coisa, venho fazendo um ponto central, depois eu venho do outro lado fazendo do mesmo jeito, que é o ponto final, ponto alto, e agora eu vou ligar do ponto inicial. Olha, eu coloco o dedão bem no início, pressiono a linha com o dedão para baixo e coloco bem no início para poder fazer o mapeamento, do ponto inicial levando para dentro no ponto alto. E vou, arrasto para fazer a linha, vou fazendo devagar. Chegou no ponto alto, fiz a curvinha, desço do ponto alto para o ponto final. E em cima eu vou fazer a mesma marcação que eu fiz embaixo. Levo do ponto alto ao ponto final. E agora eu vou para o outro lado fazer do mesmo jeito. Coloco meu dedão ali para firmar a linha, próximo ao ponto inicial. Venho arrastando até chegar no ponto alto, que é o arqueado da sobrancelha. E vou levando até chegar no ponto final, sempre respeitando os pelos da cliente. E em cima, novamente, eu faço a mesma coisa. Dou aquela conferidinha para poder ver se tá igual, o formato pelo menos parecido. Agora, tô penteando os pelinhos para cima porque eu vou aparar. Sempre no início, penteio para cima, venho de fora para dentro, contra os pelos e aparo. Embaixo, penteio para baixo. Por quê? Porque se eu pentear só pra cima, ele vai ficar espetadinho quando eu soltar. Então, eu penteando pra baixo, ele dá mais caimento. Do outro lado, faço a mesma coisa. No início, penteio pra cima, venho rente à marcação e aparo todo esse pelo. E do meio pro final, eu penteio pra baixo e venho com a tesourinha aparando os fiozinhos. Agora eu vou iniciar a epilação com a linha, já ensinei pra vocês na aula do curso. E aqui eu vou tirando, ó, vou posicionando o meu Vzinho dentro do pelo que eu quero retirar, com a mão esquerda aberta. E a mão direita eu vou fazendo o método tesourinha, abre e fecha, pra poder estar pegando esse pelo da raiz e arrancando ele por completo. Pedi a cliente pra ela esticar a pele de baixo da pálpebra, por quê? Porque se eu não esticar, corre o risco de eu beliscar a cliente. Então, mesmo se é uma pele jovem ou não, eu peço pra estar esticando a pálpebra para evitar qualquer tipo de intercorrência. Eu também? Aqui nesse meio eu faço sempre em xizinho, sempre vindo de cima para baixo fazendo um xizinho. Fiz desse lado, aqui perto do nariz eu venho retinho, depois eu viro a mão e venho fazendo um xizinho novamente para poder não ter riscos de arrancar os pelinhos do ponto inicial. E agora eu vou pro outro lado da sobrancelha e repetir o processo de epilação na linha. Fica tudo fechado. Tem que, como eu encaixo a mão do outro lado, a mão é aberta, eu vou abrindo os dedos para lateral. Aqui nesse outro lado, que é o oposto da minha mão, porque eu sou destra, eu venho com o dedão para cima e o indicador para baixo. Isso me facilita encaixar melhor a linha na pele da pessoa. Estica de cá. Lembrando que sempre temos que fazer os movimentos, tanto na linha quanto na pinça, contra o pelo, tá, gente? Então, tem que ser contra o pelo pra gente poder conseguir arrancá-lo, porque senão ele só vai deitar novamente na pele e a gente acaba quebrando esse fio. A cliente dá uma leve choradinha, porque na linha não tem como, né? Dói mesmo.
Mas agora a gente vai iniciar a parte da pinça. Então eu vou pentear os pelinhos para me visualizar melhor o pelo que ficou fora dessa marcação que eu fiz no mapeamento. Essa é a pinça que eu utilizo, da Stalex. E eu venho tirando todo o pelinho que ficou fora da marcação que eu fiz no mapeamento, tá? Eu gosto de utilizar a pinça somente para dar esse acabamento. Eu gosto de retirar o máximo de pelos que eu consigo na linha. Então, até vocês terem mais prática, eu indico a fazer só o excesso na linha e modelar com a pinça, que te dá muito mais confiança e é menos risco de erro também. Eu vou penteando para me tirar o pelinho de dentro da sobrancelha do alvo que eu quero, que é remover todo esse pelo que está fora do desenho. Vou dar uma paradinha no pelinho aqui que eu achei que ficou maior. E agora eu vou iniciar a aplicação da rena. Também já ensinei vocês a preparar a rena, então agora a gente vai só aplicá-la. Primeiro eu vou fazer do lado direito. Eu sempre começo do meio pro final, pra cauda. Eu nunca começo do início. Por quê? Porque como a gente quer que a cauda fique sempre mais marcadinha para dar aquele efeito ombre, eu tenho que deixar ela mais tempo do que o início. Então eu venho aplicando, eu não arrasto a rena, porque se eu arrasto, como ela é um pouco mais grossa, eu tiro de um lugar e coloco no outro. Isso pode deixar minha rena manchada. Então eu venho sempre aplicando a rena, depositando ela na pele. E faço isso até chegar no finalzinho da sobrancelha. É normal borrar? Sim, é normal. Você pode passar tanto com um pincel, a rena, eu prefiro particularmente, como você pode também estar fazendo com um palitinho, tá? Isso fica a critério de cada pessoa, vai do que você se adapta melhor. E eu venho com um palitinho de laranjeira com um pouquinho de algodão na ponta, seco, não molho esse algodão, e venho modelando dentro daquele desenho que eu fiz no mapeamento facial. Aplico por toda a região da sobrancelha até chegar no início. Agora, chegando no início, eu vou dar o acabamento limpando para poder manter retinho esse alinhamento do desenho. E depois eu vou fazer a frente. Eu nunca deixo tão quadradinha, tá? Eu deixo levemente arredondada o início para poder trazer mais aquele ar de sofisticação, porque sobrancelha muito quadrada hoje em dia não se usa mais. Agora eu vou pro outro lado e vou fazer a mesma coisa, o mesmo método de aplicação da rena.
meio pro final, depois eu vou chegando ele pra frente no ponto inicial. Eu faço um pedacinho, já vou limpando, não deixo pra fazer tudo e depois limpar no final, porque tem pele que pega muito rápido e pode acabar manchando. Então sempre eu faço um quadrante, limpo até chegar ao final da sobrancelha. Agora eu tô dando acabamento aqui na frente. Acabei entrando demais ali, então vou reforçar ali a parte da rena pra poder alinhar novamente embaixo e ficar retinho, porque ficou com uma leve baiguinha pra dentro. Vocês vão reparar que a rena pega tão rápido que eu terminei de aplicar de um lado e já vou retirar do outro. Então primeiro eu tiro o início pra me ver como tá fixando. Vi que ficou da cor que ela não queria muito escura. Então já vou limpar ela por completo. Média, né? Limpando essa sobrancelha somente com um algodãozinho com água. Não passo sabão nem nada do tipo não. Só água. Então eu venho, não fico esfregando também. Venho com um algodão e já retiro o excesso dessa rena da sobrancelha da cliente. Agora, depois que eu retirei a rena da cliente, eu vou pingar o fixador, que ele mesmo que vem na rena, eu vou pingar na sobrancelha da cliente. Por quê? Porque ele quebra aquele aspecto levemente esverdeado que a rena fica em algumas peles. Então eu venho, deposito ele na sobrancelha e venho com a escovinha também no início, dando uma esfregadinha. Isso é o segredo para ficar aquele ombre lindo, aquele degradê bem suave. A gente passa o fixador da rena depois de ter retirado ela, vem com a escovinha e dá uma leve esfregadinha na região que você quer remover, que aí ele vai ficar aquele efeito mais suave. No início e no final fica mais marcadinha. Então aqui retirei somente com algodão seco agora esse fixador. Vou pentear os pelinhos pra cima, porque agora tem um acabamento final. O que a gente vai fazer? Vai pegar aquele corretivo, pode ser um corretivo de uma cor universal, ou você pode pegar aquele lápis branco também. Eu prefiro o corretivo, tá, gente? Então a gente vai agora dar acabamento pro cliente ir embora com a sobrancelha 100% finalizada.
Tem um pincel também, porque como eu passo com corretivo, eu preciso de um pincel para aplicar e essa marcação fica bem retinha rente à rena que a gente fez. Então agora eu vou começar a fazer a aplicação embaixo e depois eu dou uma leve esfumadinha com o cotonete, porque ele vai tirar aquele excesso do corretivo e vai dar aquele aspecto mais definido na rena. Lembrando que o cotonete ele tá seco, tá, gente? Não tá molhado, não. E pronto, agora a rena vai secando, ela vai ficando levemente um pouquinho mais escura. E vamos pro outro lado fazer a mesma coisa. Retirar o excesso da rena, aplicar um pinguinho, 2 pinguinhos do fixador. Reparem que um lado que a gente não aplicou o fixador tá levemente esverdeado e o outro lado já tá no tom certinho da rena, o que a gente já finalizou. Então, vou pingar agora o fixador, vou dar aquela leve escovadinha no início para dar o efeito degradê. Então, Bárbara, posso deixar a rena toda ao mesmo tempo, a sobrancelha inteira, e só no final fazer esse degradê? Sim, é o método mais fácil, tá? Do que retirar o início primeiro, deixar o final para depois, para limpar depois, né? Pra gente ver um resultado melhor. Então, não, eu prefiro fazer assim, eu deixo a rena agir por completo na sobrancelha e no final a gente dá o acabamento com a escovinha e o fixador, dando uma leve clareada nela. Então, agora eu vou dar o mesmo acabamento que eu dei o outro lado. Eu vou dar nesse, passando o corretivo embaixo da sobrancelha. Tô limpando o rosto da cliente para ela não ir com o rosto embora todo marcado. E vou fazer a finalização dessa sobrancelha como fiz do outro lado. Lembre-se sempre de deixar os pelinhos dela bem penteados, porque a gente vai retirar foto no final. Então, a gente tirando foto, a gente precisa dos pelinhos alinhados para dar aquele visual mais bonito e sofisticado no seu resultado. Aquela esfumadinha com o outro lado do cotonete também seco, tá? E vou passando por toda a região até esse corretivo dar uma leve sumida da pele. Assim que a rena vai secando, ela vai dando uma leve escurecida. A gente deixou os pelinhos da cliente um pouco mais cheio, a sobrancelha dela mais cheia, porque ela gosta de um resultado mais grossinho. Espero que vocês tenham gostado desse antes e depois. Beijos!